Queridos ouvintes, nós lhes damos as boas-vindas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso amado Senhor. E hoje nós vamos tratar de um assunto também de extrema importância, um futuro celestial e a esperança em Cristo. Nós vimos no programa de ontem o testemunho daquela mulher e nós agora vamos continuar a ver o que mais se acrescenta ao que foi a realidade da vida dela por confiar em Deus. Então vamos ver, ainda tendo em mente aquele exemplo da vida dela, exemplo de fé e exemplo de fidelidade ao Senhor. Vamos continuar agora falando sobre um futuro celestial e a esperança em Cristo. Vamos orar, irmão? Amém, Senhor. Muito obrigada por podermos estar de volta aqui, Senhor, no programa, ó Deus, para darmos continuidade, Senhor, dos assuntos, Senhor, voltados, ó Deus, para a Tua palavra, Senhor Jesus, para o Teu reino, Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha, Senhor, liberar, Senhor, sobre cada vida, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz, Senhor Jesus, a provisão, Senhor, ó Deus, o entendimento, Senhor, ó Deus, e que cada um possa estar cada vez mais, Senhor, comprometido contigo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, amados ouvintes, veja, o enfoque da nossa vida tem que ser a nossa esperança em Cristo, tem que ser voltada não só para as coisas da vida terrena. É óbvio que a salvação produz efeitos e bênçãos aqui na terra, mas o nosso futuro celestial, a vida eterna, é o que deve estar em mente, na nossa mente, deve estar em mira na nossa vida. Então, a nova aliança não nos promete riquezas terrenas, não nos promete grandeza, não nos promete honra e poder, mas nos é prometida uma paz interior e inabalável e alegria em todas as situações da vida. É difícil você ter alegria quando você está doente? É difícil, mas é possível pela graça de Deus, porque as promessas de Deus são promessas fiéis. Ele pode nos dar a alegria em qualquer que seja a situação da vida. Então, se lançamos a âncora de nossa esperança no próprio céu, temos o céu em nossos corações agora e então por toda a eternidade. O apóstolo Paulo exorta o seu discípulo Timóteo a ordenar aos ricos do mundo. Olha só, Paulo escreveu isso lá atrás. Isso é mais válido do que nunca hoje em dia. Paulo exorta Timóteo a ordenar os ricos do mundo, deste mundo presente, que não sejam orgulhosos, nem confiem nas riquezas incertas, mas confiem no Deus vivo, que nos dá ricamente todas as coisas para desfrutar e fazer o bem, para ser rico em boas obras, dispostos a dar, dispostos a compartilhar, acumulando para si um bom alicerce para o tempo que virá, a fim de que alcancem a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 ao 19. Ou seja, a própria Bíblia diz que nós não devemos acumular tesouros na terra, né? Porque esses tesouros que se acumulem na terra, eles estão sendo corroídos e vão ser corroídos e não vão servir para nada. Aí lá, na mesma primeira carta de Timóteo, no mesmo capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: porque o amor ao dinheiro, prestem bem atenção, irmãos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha que coisa triste, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Isso é o que acontece na América do Norte, por exemplo. O que acontece é que o que manda lá é o dinheiro, é o mamon. O dinheiro
lá é o Deus das pessoas, salvo raríssimas exceções. Tem muitas pessoas que são cristãs, se dizem cristãs e deixam de adorar a Deus, deixam de ir adorar a Deus, deixam de tomar tempo em oração para acumularem riquezas trabalhando. Tem pessoas que trabalham quase que dia e noite para acumular riquezas, e tudo isso vai por água abaixo. Então, todas as riquezas e honras terrenas, amados irmãos, apenas nos dão a esperança de um futuro incerto, de inquietação e ansiedade. Então, você imagina uma pessoa jovem, que há 30 anos atrás era jovem, trabalhou loucamente para formar patrimônio, para acumular fortuna. Essa pessoa hoje pode estar nos seus 60 e nos seus 70 anos e vai descobrir que essa fortuna não deixa de lhe trazer inquietação e não deixa de lhe trazer ansiedade. Ao contrário, a pessoa passa a ser escrava do dinheiro e ela fica temerosa de que alguém tire o seu dinheiro, pensando que se não tiver dinheiro, ela vai sucumbir. Ao contrário, o Senhor é que nos provê. Então nós temos apenas uma esperança em nossa chamada celestial. E essa esperança está em Cristo. Lá nós temos esperança e futuro na maior e eterna glória. Aleluia. Como fiz a escolha certa para o meu futuro? Há momentos em que somos confrontados com a necessidade de escolher qual direção seguir em uma bifurcação da estrada da vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, pois ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Está em Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Quando alguém é jovem, muitas vezes existem momentos ou oportunidades que podem parecer atraentes, inocentes ou inofensivos, mas que, quando examinados mais detalhadamente, podem revelar uma infinidade de perigos. Se forem feitas escolhas sem olhar para além da fachada, pode resultar em arrependimento extremo, sem chance de reverter o fruto da escolha de alguém. Portanto, é tão maravilhoso que Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, coloca um examinador, por assim dizer, em nosso coração, para que a sabedoria possa ser revelada e posta em prática no momento certo, se formos obedientes. Até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Esse foi o testemunho daquela mulher de nome Jane, que nós tratávamos no programa de ontem. Ela, depois que cresceu, queriam que ela, lá pelas tantas, que ela fosse uma pessoa dedicada ao esporte, né, para ter sucesso, né? E, no final das contas, ela recusou para poder seguir aquilo que Deus tinha chamado ela para fazer. E aí, aqui se aplica verdadeiramente o que está escrito na palavra. Olhando para trás, ela diz, o apóstolo Paulo diz, mas ela diria a mesma coisa. Olhando para trás, posso me alegrar por Deus ter colocado em meu coração a escolha certa em uma encruzilhada em minha jovem vida. E aí vem a nova aventura, aquilo que foi a transição na vida dela. Aquela mulher, Jane, ela traz o resto do testemunho da vida dela. Deus tinha a mão sobre mim, diz ela. Deus tinha a mão sobre mim desde o começo da minha vida. Tive uma educação cristã realmente boa e, em certo momento, aceitei um convite para frequentar a escola bíblica para me tornar uma missionária. Veja que coisa linda. Para me tornar uma missionária. Eu realmente amava as pessoas e queria contar sobre o meu amigo Jesus Cristo. Quando jovem, fui convidada para ser uma representante de um concurso de beleza relacionado ao esporte. Uma oferta para ir além da vida cotidiana bastante simples que eu tinha, e era algo atraente e até lisonjeiro. Quando contei aos meus pais,
diz ela, eles reagiram com entusiasmo e interesse cautelosos. Não havia realmente nada para ser alarmante. Afinal, diz ela, participar de esportes era saudável e sadio para uma garota jovem e esportiva. Então, aceitei a oferta e as coisas começaram como uma grande aventura. Então, um dia, olha o que ela fala. Então, um dia, recebi uma mensagem com uma notícia inesperada e surpreendente, onde veio para ela essa notícia. Você foi escolhida como uma das 8 finalistas a competir no concurso de Miss Outdoors do Canadá. Ela foi escolhida para participar como finalista de um concurso para ser Miss, uma Miss lá no Canadá. Aí, a princípio, parecia emocionante. Até esse ponto, tudo tinha sido muito divertido. Mas vê como é que virou. Aí, ela diz assim, mas agora, as expectativas do comitê estavam claramente definidas. Primeiro, eles me falaram sobre as muitas vantagens. Foi o último requisito que me acordou e me fez olhar além da fachada da grande aventura. E o que foi chocante? Um ano dedicado e de plantão para representar a Associação Nacional de Desportistas de costa a costa, onde quer que eles decidissem que eu fosse. De repente, me senti presa. Olha que coisa, como é que Deus estava no controle da vida dela. Quando ela recebeu aquele convite encantador, que ia ser mandada de costa a costa, em todas as partes, para competir como Miss, aí Deus, naquele momento, a colocou em alerta. E o que ela fez como escolha, irmã? A escolha certa ou a escolha errada? Tendo ido tão longe, houve uma pressão bastante grande para continuar e o medo do que as pessoas pensariam me pegou. Mas o pensamento de estar à disposição deles de repente me incomodou tanto que eu não conseguia dormir. Até esse momento era inocente e até divertido, mas ir mais longe como servo, por assim dizer, para desconhecido, embora as pessoas talvez bem intencionadas parem meu espírito. Naquela noite continuei orando a Deus para me ajudar. Está escrito no Salmo 34, versículo 7, que Deus tem seus anjos acampados em torno daqueles que o temem. Esse certamente foi o meu caso. Em resposta à minha oração, Deus me deu a ousadia de tomar a decisão que era melhor para o meu futuro. Eu desisti do concurso. Os organizadores da competição exerceram muita pressão sobre mim e não facilitaram as coisas para mim. No entanto, Deus me mostrou o suficiente para que eu pudesse dizer corajosamente não. A pressão dos colegas pode ser um dos nossos maiores inimigos e quando nos deparamos com as demandas de outros, não conseguimos ver o que Deus está tentando nos impedir ou para onde quer nos levar. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? João 5,44. Portanto, há momentos em que somos confrontados com a escolha de qual direção seguir em uma bifurcação na estrada da vida. Pode-se ter recompensas e promessas visíveis e atraentes, mas no final estamos comprometidos. O outro, se tomado, pode ser menos viajado, com recompensas menos tangíveis, mas leva à liberdade. Eu senti uma enorme sensação de alívio com minha escolha e em me manter livre do planejamento das pessoas. Em vez disso, fiquei vinculado ao planejamento de Deus. Faz 55 anos que essa decisão foi tomada. Eu me casei com um homem temente a Deus e tornei-me alegre mãe de 15 filhos e avó de 88 netos. Sou grata por Deus ter me dado a graça de escolher uma vida com Ele em vez de um momento fugaz de glória e fama.
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Ela era jovem. Aqui, quando ela fez esse relato final, ela disse que já fazia 55 anos que ela tinha tomado a decisão de dizer não, porque a tentação e a pressão é muito grande. Como ela relatou, a pressão daqueles que tinham o controle lá daquele concurso, daquele evento, né, porque queriam que ela fosse uma candidata finalista à posição de Miss Outdoors Canadá, quer dizer, uma pessoa que ia ser Miss para fora do Canadá, para viajar pelo mundo inteiro para ser uma Miss. Muito bem, o que aconteceu? Ela sentiu que naquele momento ela ia se tornar escrava do homem, escrava do sistema, escrava dos organizadores e escrava daquela organização. Então, Deus pôs no coração dela uma coragem tremenda, porque ela ainda era jovem. Imagina, amados jovens ouvintes, vocês são jovens ainda, mas imagina chegar um momento em que vem uma proposta para a sua vida que parece uma coisa extraordinária. Parece que você vai ter sucesso, parece que você vai ser famoso ou que você vai ser famosa. Esse é o momento de você se agarrar com Deus e corajosamente dizer não, porque os pais que estão nos ouvindo, os avós que estão nos ouvindo, as jovens que estão nos ouvindo, os jovens que estão nos ouvindo, prestem atenção, porque na vida, amado irmão, amada irmã, todas as vezes que vierem as grandes aventuras para oferecer sucesso, para oferecer fama, você pode ter certeza que não é de Deus, porque a honra você deve receber, a honra que vem do Senhor, e não a honra que vem do homem. Eu fico triste muitas vezes, eu fico extremamente triste de ver que entre artistas há nesses canais de televisão aqueles concursos anuais, os melhores do ano, os melhores do não sei o quê, os melhores desse coisa de filmes aí, que tem um concurso mundial, como é o nome daquele concurso? Tem um concurso aí mundial dos melhores dos filmes, né? Isso daí é receber honra dos homens. Você não vê nesses programas, você não vê nesses espetáculos, o Oscar, o Oscar, você assiste, amado irmão, assiste um concurso final e a homenagem que é prestada naquele concurso do Oscar, dos melhores do cinema, você só vê ali eles prestando honras uns aos outros. Você não vê ninguém chegar, ou se alguém chegar no microfone e quiser dar glórias a Deus, dizer muito obrigado, Senhor, esse vai perder o espaço no meio deles, porque o meio deles, o meio do mundo, é para dar honra uns aos outros e não para honrar a Deus. Então, jamais que uma pessoa com sinceridade iria participar de um concurso do Oscar, né, e ficar aquela badalação, o melhor disso, o melhor daquilo outro, né, e ainda chegar lá e agradecer a Deus, porque certamente qual será o testemunho de vida de um artista desses quando não se vê hoje em dia? Raramente se vê filmes que possam ser a respeito da Bíblia, né? Aquela novela sobre Gênesis, aquele filme que está sendo feito sobre a Bíblia, etc., são coisas muito raras de acontecerem. Eu tenho certeza, a menos que eu esteja muito louco, mas eu tenho certeza que nenhum daqueles artistas que estão participando daquele filme sobre a Bíblia pergunta se alguém vai ser homenageado lá no Oscar. Eles não vão ser homenageados pelo Oscar porque aquele não é o meio deles. Eles não estão lá buscando fama. E se estiverem buscando fama, estão verdadeiramente muito errados, porque as decisões que a pessoa toma na vida devem ser decisões sempre para honrar a Deus e receber a recompensa de Deus, e não a recompensa dos homens, né? Porque aquele que bate no peito e diz que eu sou melhor do que o outro,
né, como aqueles fariseus lá na sinagoga, que um deles bateu no peito e disse: eu não sou como essa mulher aí, a viúva pobre, que deu tudo que tinha no bolso, eu não sou como ela. Então, ele estava redondamente enganado, porque ele estava ali para ele buscar a fama e buscar a honra da parte dos homens, mas jamais que ele, ao bater no peito para se achar o tal, ele seria reconhecido por Deus. Então, meus amados irmãos, esse assunto que nós tratamos hoje é de extrema importância para vocês comentarem com seus jovens, dentro das células, fora das células, em meio à família. Converse com seus filhos, converse com seus netos, dê a ilustração dessa mulher que depois de 55 anos que ela recusou ser candidata a um concurso de Miss, ela foi cumprir aquilo que Deus tinha chamado para ela ser, que era para ela ser uma missionária, e você vê que ela casou com um homem, no depoimento dela, ela casou com um homem temente a Deus, né? E ela se tornou uma mãe alegre de 15 filhos. 15, não foi 5 não, 15 filhos. E quantos netos? Imagina. Será que Deus teria ficado feliz com ela de ir lá ser Miss do Canadá? Então, meus amados ouvintes, por favor, espalhem esse testemunho que é extraordinário, né? Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, de mais este programa, esse assunto que trouxemos, esse testemunho tão edificante, Senhor. Ó, Pai querido, em nome de Jesus, se tem alguma vida que está ainda nessa situação, indecisão de te servir, Senhor, ó Deus amado, sendo atraído pelas coisas do mundo, que o seu Espírito Santo, Senhor, possa, Senhor, falar o coração, possa convencer, Senhor, porque o teu Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, Senhor. Venha, ó Pai querido, visitar neste momento cada coração, Senhor, ó Deus, e operar, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, o teu querer, seja a tua vontade. A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.